Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 23ª semana do Tempo Comum. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é vós geral o que está acontecendo, entre vós, um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer, um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim, em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia, sob a vossa proteção se regozijem, os que amam vosso nome. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga, e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, e fica aqui no meio. Ele se levantou, e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Definhando espiritualmente. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, e fica aqui no meio. Ele se levantou, e ficou de pé. A continuação do texto você sabe, Jesus curou esse homem em dia de sábado. Mas vamos refletir sobre essa mão seca. Shros significa seco em grego, mas também quer dizer a terra em distinção da água. Do corpo, se refere àquele membro privado do fluxo de sangue, aquele membro retraído. Nós dizemos definhado, esse é o significado dessa palavra shros, significa seco. Era este o estado daquele homem na sinagoga. Se, nos dizeres de Jesus, ele o chama para o meio, era sinal de que aquele homem vivia excluído nos cantos, tendo, coitado, que fazer paz com a sua consciência perturbada, com a ideia de que aquela sua enfermidade era uma espécie de uma punição divina.
Porque, recordemos, no Antigo Testamento, a enfermidade era interpretada como um castigo por causa dos pecados. Então, imagine aquele homem com a sua consciência, tendo que interpretar e entender que aquela mão seca, sua enfermidade era fruto do seu pecado. Já imaginou se Deus nos castigasse, em nossas mãos, por tudo aquilo que, de ruim, nós fazemos com elas? De fato, Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Membro do corpo de Cristo. Agora, olhando e fazendo uma interpretação eclesial sobre essa passagem, nós podemos ter a ideia do que se passa na vida de um membro do corpo de Cristo, ou seja, cada fiel, cada um de nós que se afasta do Senhor e perde a vitalidade da vida espiritual. Não existe outra sentença: o fiel que se afasta de Cristo seca e morre. Quem se afasta da seiva da graça de Deus, derramada nos sacramentos ministrados pela Igreja, pouco a pouco, vai se definhando espiritualmente até ficar seco e sem vida. Por mais simples e pequeno que seja o grupo a que você pertence ou a sua comunidade, nunca se afaste dali, porque é nesse lugar simples, humilde, que Jesus derrama a sua graça santificante. Mesmo que esse lugar seja composto por pessoas difíceis de lidar, pessoas que julgam, que murmuram, que não acreditam genuinamente em Deus, apesar de tudo isso, é ali que Deus fará maravilhas na sua vida. Não se afaste da sua comunidade, não se afaste do seu grupo. Importa ouvir a palavra de Jesus, levantar-se das possíveis quedas, buscar a graça da reconciliação, voltar para o meio da comunidade e celebrar a presença do Senhor no meio de nós. Sobre todos os vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.